Bom dia, estamos aqui para mais um programa Qual é a Sua Ideia? Programa esse que integra projeto de extensão vinculado ao programa de mestrado em Direito da Universidade FUMEC e que eu coordeno esse projeto já há quase uma década, com diversos programas, sempre buscando trazer a perspectiva das ideias, principalmente dos mestrandos do programa de Direito da Universidade FUMEC. Estamos aqui hoje com a presença do nosso convidado, o professor doutor Tiago Lopes Mossi, e com a Ana Lídia de Nápoles Andrade Braga, que será a nossa entrevistada. Professor Tiago, bom dia. Bom dia, professor Frederico, bom dia, Ana Lídia, e a enorme audiência desse programa maravilhoso do professor Frederico. É uma honra participar mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Ana Lídia, qual é a sua ideia? O que você pretende desenvolver no programa de mestrado em Direito da Universidade FUMEC? Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas, professor Gabriche, professor Tiago. O meu tema da dissertação, ele acompanha a minha trajetória de leituras, de empatia e de vivência. E, no caso, eu vou trabalhar a representatividade feminina, a demanda social por um padrão estético inibe a participação de mulheres no Legislativo Federal e a veiculação de propostas de lei de cunho feminista. Tudo o que eu vivi e aprendi do mundo até hoje me fez chegar a esse questionamento, a esse tema-problema, e a querer discorrer a respeito disso e entender o porquê de haver uma questão latente estrutural de alijamento das mulheres dos centros de tomada de decisão e entender a raiz desse problema, de onde que ele surgiu e como a gente pode combatê-lo por meio de consciência, de entendimento, de estudo e, claro, de alteridade. A gente percebe hoje no Brasil que o nosso Congresso Nacional tem pouca diversidade, ficando inclusive atrás de países como Arábia Saudita e Iraque, no mapa sobre representatividade na ONU. A gente vê que muitas mulheres parlamentares, hoje em dia, elas defendem a permanência do status quo, defendem aquele sistema a qual elas sempre foram subjugadas, e eu percebi que entre as mulheres, o padrão estético, ele serve como um inibidor de ascensão, ascensão principalmente dentro da carreira e dentro da política. Bom, e eu vou estudar acerca das raízes desse problema, da inserção da mulher no trabalho capitalista, de como as mulheres chegaram a ser objetificadas e a luta por deixar de ser o outro, da Simone de Beauvoir, para ser parte desse tudo, do um. É isso. Bem, beleza. Professor Tiago. Bom, bom dia, Ana. Mais um tema, né, de pesquisa muito atual, muito alinhado com os debates que têm sido realizados no âmbito social e até, né, nesse caso, eu acredito que já tenha discussões dessa natureza até nas nossas últimas instâncias de tribunais. E eu queria te perguntar, Ana, é um tema difícil, é um tema espinhoso, né? Mas uma questão que sem dúvida precisa ser tratada. Eu acho que não só a representatividade feminina, como a representatividade de outras minorias, né? E eu queria te perguntar quais são as suas respostas iniciais. Que as suas pesquisas até o momento já indicaram como possíveis soluções para o problema?
Porque, assim, existe, sem dúvida nenhuma, um aspecto cultural que é o fator determinante, né, para a existência que você levanta. Mas eu acho também que a gente tem que avançar um pouco mais nessa constatação de que existe um sistema que vem sendo reproduzido já há séculos, de geração em geração, e que coloca a mulher e as minorias nessa posição de menor representatividade que tem hoje. Então a gente precisa sair dessa constatação de que existem fatores culturais e passar a uma dimensão em que as coisas podem ser tratadas de forma mais prática. A gente precisa de soluções, a gente precisa de caminhos que vão além dessa constatação de que existe um problema cultural. Você já tem algum indicativo nesse sentido? E se tiver, eu acho que vai funcionar como a sua hipótese de pesquisa. E eu queria te perguntar também quais são as suas principais referências para conformar o marco teórico da sua pesquisa. Obrigada pela pergunta, Tiago. Então, acredito que, de fato, tenhamos de olhar para o futuro e de perceber quais são os pontos onde poderíamos promover mudanças e maior inserção feminina. O fato é que, Tiago, apesar de nesse grupo seleto de pessoas a gente tenha completa ciência de que as mulheres são preteridas em vários postos de cúpula, ainda prevalece no senso comum uma ideia de que não há essa diferença, de que essa diferença não existe, que é algo simplesmente inventado por um grupo de mulheres insatisfeitas que não conseguiram, por meio da meritocracia, se inserir nesse contexto tão disputado. E o fato de a gente estudar o passado, estudar a história, ela nos mostra, nos dá uma luz de como pode vir a ser o futuro. As ações afirmativas de inclusão de minorias, tanto minorias raciais quanto minorias de gênero, elas têm dado uma resposta positiva nessa questão. E, inclusive, a gente tem esse projeto de lei para inserir mais mulheres no Congresso Nacional, e acredito que ele deva surtir algum efeito, apesar de que tenhamos de olhar, com certeza, para a questão dessas mulheres, quem são essas mulheres que estão ali, porque o movimento feminista, ele não é o contrário do patriarcado, ele não é o contrário da masculinidade, ele é um movimento que agrega e dissipa, são pessoas que se identificam com determinada causa, se unem, combatem, alcançam as pretensões, e depois ele dissipa, não existe uma cúpula, o movimento feminista tem como princípio determinada questão. Ele é um movimento que vai se unindo para atacar demandas específicas. Eu utilizo na minha dissertação algumas autoras emblemáticas, especialmente a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, a Silvia Federici, no Caliban e a Bruxa, sobre a inserção da mulher no sistema capitalista, a Hannah Picton, sobre a questão da representatividade. Eu decidi por basear meus estudos em mulheres, justamente para privilegiar o trabalho delas, tendo em vista que em todas essas questões, todas essas áreas de cúpula, de topo, são poucas as mulheres que atingem, por inúmeros fatores. Ana Lídia, e conexões transdisciplinares ou com a arte, com a literatura, você já pensou em alguma? Prof, a nossa disciplina me foi, assim, um presente nesse bimestre, e, inclusive, eu pensei em várias formas de abordar o meu tema por meio da transdisciplinaridade. E uma delas foi a psicanálise. A psicanálise, ela dialoga bastante com o que é a feminilidade, o que é a mulher e qual a posição do feminino na nossa sociedade. Eu gostei bastante dessa perspectiva
e é por meio dela, uma perspectiva freudiana também, da mulher freudiana, que eu vou escrever o nosso artigo. Que bom. Tem várias referências, né? Em 2018, por exemplo, foram 2 filmes sobre a juíza Ruth Bader Ginsburg, lá nos Estados Unidos. Uma série de referências de mulheres que conseguiram superar essas dificuldades de deficiência na representatividade feminina, né? Que é o seu tema. Prof, além disso, na literatura, a gente pode ver, tem uma crítica, uma análise crítica da Carola Saavedra a respeito do gênero literatura feminina. Se a gente deveria considerar os livros escritos por mulheres como uma literatura feminina, por que não tem literatura masculina? E dessa forma, eu gostaria de privilegiar as mulheres na formulação da minha dissertação, como não só uma literatura feminina, mas uma literatura de mulheres. Muito bem. Professor Tiago, alguma outra perspectiva? Professor Frederico, eu me lembrei aqui, estava até resgatando aqui na internet agora, eu assisti essa semana um filme hollywoodiano, ele não é um filme que trata especificamente sobre a causa feminista ou de qualquer minoria, mas é um filme que se chama O Último Duelo, um filme desse ano, que eu acho que pode ter uma sacada muito interessante para a sua pesquisa, que é a seguinte, ele conta uma história, né? Se passa ali na Idade Média, ele conta uma história de 2 homens que são rivais e uma mulher que tá envolvida ali. Mas o legal do filme, eu não vou contar, né? Não vou dar aqui um spoiler, mas o legal do filme é que ele conta a mesma história sobre as 3 perspectivas envolvidas. Sobre a perspectiva de um homem, a perspectiva do outro homem, sobre a perspectiva da mulher. E aí, quando as cenas elas se repetem, né, na perspectiva de cada um, é que a gente é capaz de enxergar como as coisas se passam de fato, de modo diferente, conforme a história é contada. E eu acho que isso, uma perspectiva como essa, nos permite colocar no lugar do outro e entender sobre a perspectiva do outro, você enxergar uma situação sobre a perspectiva em que o outro se encontra, é muito diferente de você enxergar a situação sobre a perspectiva externa na qual você se encontra. Fica essa dica para você, quem sabe você não trabalha a sua dissertação sobre essa perspectiva de diferentes olhares, né? Claro, enfatizando o olhar que você pretende enfatizar e que, de fato, nesse caso, é o que é menos enxergado e compreendido, né? Eu tenho para mim que a boa parte da dificuldade da gente prosperar nessa área resulta do fato de a gente não conseguir enxergar o problema sob a perspectiva de quem, de fato, está envolvida no problema. Isso me fez lembrar a professora Djamila Ribeiro com seu famoso livro Lugar de Fala. Ana Lídia. Professor Tiago, agradeço a recomendação e, inclusive, a história normalmente é contada pelo vencedor e as mulheres, de fato, não são vencedoras. Então, é muito bom essa dica, gostei bastante. E o professor Frederico, também, obrigada pela recomendação do livro da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação da Ana Lídia, muito obrigado pela brilhante participação do professor Tiago, e voltaremos em breve com mais um programa Qual é a Sua Ideia?